Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar resistem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra. De verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ela é conhecida como um sifonóforo. E existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros.
com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O tilossauro pertencia à família dos mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosassauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosassauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? O peixe-mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteuthis infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que basicamente pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita.
Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlanticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe-olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador.
Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar, comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 metro de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 metros de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. O Eikea japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com o rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida, paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas. Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratus vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatanas em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM!
Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo tem 5.000 células urticantes. Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar. Parece que as águas vivas são as chefonas dos mares, e não os tubarões. O Glaucilla marginata é uma espécie de lesma do mar que vive perto da superfície da água. Ele nada de cabeça para baixo e dá cambalhotas para conseguir comida. E vamos admitir, parece muito fofo. Quando algum objeto estranho entra na concha de uma ostra, seja um grão de areia, um parasita ou lixo, isso irrita as paredes internas do molusco. Como o animal não consegue cuspir a coisa, ele o envolve em finas camadas que se separam do corpo. Essas camadas peroladas se acumulam até formar uma linda pérola. No passado, as pessoas acreditavam que as pérolas eram as lágrimas das sereias. Agora sabemos que são apenas alguns detritos que foram decorados. Os golfinhos têm uma comunicação altamente desenvolvida. Eles se chamam pelo nome. Cada um deles responde a um som específico. Na maioria das vezes eles dizem: "Pare de me chamar, Flipper!" A orca é a maior das espécies de golfinhos. E as orcas realmente têm culturas diferentes. 2 orcas de grupos sociais diferentes nem entendem a língua uma da outra. Elas são o único animal conhecido por fazer isso. Será que elas desenvolveram algum tradutor do Google para os golfinhos? O camarão palhaço recebeu um nome ótimo. Ele tem faixas coloridas por todo o corpo e sempre fica fazendo pose de boxeador, pronto para atacar. A Hidatina physis é outra lesma do mar e definitivamente se parece com uma. No entanto, ela tem uma habilidade especial: cavar buracos no fundo do mar super rápido para se esconder dos inimigos. O peixe-cobra, como o nome indica, se parece muito com esse réptil, mas tem uma característica bem distinta. Ele consegue andar com suas barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um corpo d'água para outro, escolhendo os habitats que mais lhe agradem. No caminho, ele pode ficar com fome, com certeza, por isso muitas vezes devora pequenos pássaros e roedores. Porém, ele pode crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagina que estranho estar andando pela floresta e de repente ver um peixe enorme, cheio de dentes, perseguindo um coelho. Hein? A tartaruga alligator pega sua presa pescando. Sua língua parece uma minhoca e ela espera com a boca aberta no fundo de um riacho, lago ou lagoa até que algum peixe desavisado morda a isca. E aí, pronto. As mandíbulas se juntam mais rápido do que um piscar de olhos. E o jantar está servido.
A Elythrephes maazi, também conhecida como água-viva de fogos de artifício, é normalmente invisível no abismo escuro onde habita, mas quando exposta à luz, ela a reflete e brilha lindamente. O engolidor negro pode ser pequeno, mas não se engane, facilmente engole seu cachorrinho de estimação. Ele pode abrir a boca extremamente larga, conseguindo engolir presas com o dobro do seu tamanho. O peixe-tigre africano come tudo o que encontra pela frente, e devido ao próprio tamanho e aqueles dentes monstruosos, você pode imaginar a quantidade de comida que ele encontra. Normalmente ele se alimenta de outros peixes, mas quando a fome aperta, pode pular para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Ele não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas pelo nome já vamos avisando que ele facilmente pode morder seu braço ou perna. Seu cérebro controla seus braços e pernas. Com os polvos, cada tentáculo é na verdade meio independente e tem seu próprio cérebro dedicado. E eles são unidos por um cérebro central maior. É como se fosse o maestro de uma orquestra. O cérebro central envia sinais de maior nível de importância para cada tentáculo, dizendo coisas como: vai para a esquerda, tem um caranguejo ali fazendo a curva. Ou: toca no pé desse humano bobo, vamos mexer com ele um pouquinho? Não importa quão inteligentes seus tentáculos sejam, o polvo ainda tem que cuidar deles o tempo todo. 450 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. Os recifes de coral começavam a se formar. O clima em nosso planeta era estável e quente. Nem mesmo os dinossauros existiam ainda. Essa é a época em que os peixes com ossos e mandíbulas que conhecemos como tubarões surgiram. Eles têm dominado os oceanos e feito outras criaturas marinhas fugirem de medo desde então. Muitos deles, como os tubarões brancos, evoluíram e se adaptaram à vida no oceano aberto como caçadores com uma posição bastante elevada na cadeia alimentar. Eles são menos diversificados hoje do que antes. Uma das razões é a colisão de asteroides na era dos dinossauros. Depois que reduziu o número de espécies de tubarões, apenas os tipos menores e de águas profundas, que comiam principalmente peixes, sobreviveram. Eles começaram a ficar maiores com o tempo. Perto da superfície, tubarões como os macos ou tubarões brancos desenvolveram movimentos mais rápidos e estão em algum lugar entre o cinza e o azul para se misturar com o ambiente. O tubarão epaulete também pode andar na terra. Ele não pode dar um passeio na praia porque não consegue respirar fora da água, mas vive em planícies de coral em águas rasas e tropicais, então pode andar em um movimento meio que rastejante. Mas lá no fundo, existem espécies de tubarões misteriosas, de aparência alienígena, muitas vezes enormes, que não vieram à superfície, razão pela qual não precisaram se ajustar ao novo ambiente e às diferentes condições. Elas não mudaram muito com o tempo, então são alguns fósseis vivos. Essas criaturas, em sua maioria, não têm 5 pares de sacos branquiais, o número mais comum, mas 6 ou 7. É porque há menos oxigênio quanto mais fundo você vai no oceano, então precisam de mais pares de sacos branquiais. Os tubarões na superfície evoluíram para ter menos desses pares. Os tubarões de 6 brânquias são os mais primitivos que temos hoje. Seus esqueletos são como os de antigos tubarões extintos e eles só podem sobreviver em águas muito profundas. Assim como os gatos, os tubarões têm uma camada de células reflexivas colocada dentro dos olhos, o que os ajuda a enxergar melhor no escuro, no mar profundo ou em águas turvas. Os tubarões na superfície têm olhos grandes porque evoluíram para caçar a luz do sol, então tendem a confiar na visão. Quem vive em águas rasas tem olhos pequenos para se proteger da areia. Como algumas outras criaturas das profundezas do mar, os tubarões de 6 brânquias também têm olhos maiores para captar o máximo de luz possível. Eles têm mais hastes de detecção de luz, mas não distinguem as cores muito bem. Na zona de penumbra do oceano, com um mínimo de luz solar, há algumas espécies de tubarões bioluminescentes. Não captam a luz de seus olhos, mas a produzem ou reemitem com o próprio corpo. Sua pele ou órgãos têm células especializadas que produzem uma luz azul esverdeada suave. Os animais do fundo do mar que produzem sua própria luz fazem isso para atrair suas presas, impedir outros animais de irem atrás deles, ou ainda, cientistas acreditam que sirva para se comunicarem uns com os outros. Pode até mesmo ajudá-los a se camuflar. Eles fazem isso escondendo sua silhueta dos animais que vão atrás deles. Eles produzem luz suficiente para combinar com seus arredores. A maior criatura subaquática luminosa é o tubarão-pipa, encontrado nadando a 300 metros abaixo do nível do mar, atacando peixes do solo ou tubarões menores. Ele pode atingir 1,80 m de comprimento e vive a 1.000 metros abaixo do nível do mar. Os tubarões das profundezas também são maiores do que os da superfície. O tubarão da Groenlândia pode atingir até 7 metros de comprimento, maior do que um tubarão branco. Existe uma coisa chamada de gigantismo do fundo do mar.
As criaturas nas profundezas do oceano, pobres em nutrientes, ficam maiores porque dessa forma perdem menos energia na forma de calor. O tubarão da Groenlândia vive em câmera lenta, tem um metabolismo lento e pode passar longos períodos sem comida. Com seu ritmo lento, essa espécie evoluiu para viver até 500 anos em profundidades de 2.200 metros. Os tubarões em águas rasas pegam suas presas contando com a agilidade e a velocidade, mas para eles é mais fácil porque há bastante comida na superfície. Os tubarões das profundezas, com menos comida e ritmo de vida mais lento, tiveram que desenvolver um estilo diferente. Eles são mais oportunistas, definitivamente não são exigentes e não se importam se sua futura refeição está viva ou não. O tubarão-cobra, outro fóssil vivo das profundezas mais escuras, não evoluiu muito ao longo do tempo e é um dos últimos de sua espécie, com todos os seus parentes já extintos. Ele atinge até 2 metros de comprimento, caça principalmente lulas e pega outros tubarões e peixes. Parece um dinossauro com um rosto de cobra e um corpo longo, liso e fino que se move em forma de serpente. Ele pode se impulsionar com a força de sua cauda e se enrolar como cobras. Ele não nada em linha reta como outros tubarões o fazem. O tubarão corta a carne e cresce até 50 centímetros. Ele ganhou esse nome por causa da forma como se alimenta, mordendo pequenos pedaços. É uma criatura parasita, o que significa que se alimenta de animais maiores, mas os deixa vivos. Eles têm dentes afiados e às vezes até engolem aqueles que caem de propósito. Alguns pesquisadores acham que pode ser porque eles vivem em profundidades pobres em nutrientes. Se engolirem os dentes, podem reciclar cálcio e outros materiais deles. O tubarão negro de espinhos é uma criatura rara e incomum com muitos dentículos semelhantes a espinhos e 2 pequenas barbatanas dorsais. Ele vive principalmente nas profundezas da região do Pacífico, até 580 metros abaixo da superfície. Os tubarões fantasma nem mesmo são tubarões reais, mas peixes intimamente relacionados a eles e às raias. Tem grandes barbatanas peitorais e pélvicas, 2 barbatanas dorsais, olhos bastante grandes, e ao contrário dos seus primos, tem uma única abertura branquial externa. Os tubarões fantasma, de cor prateada e enegrecida, têm uma cauda delgada e podem crescer até 2 metros. Eles às vezes vivem em rios e águas costeiras, mas também nas profundezas do oceano a 2.500 metros ou até mais fundo. São nadadores muito fracos, então tendem a se alimentar de invertebrados e pequenos peixes. Tubarão duende. Nadando no fundo do mar, esse tubarão assustador com um corpo flácido de repente vê uma pequena lula inocente. Ele vai em direção a ela, mas o lanche em potencial percebe e rapidamente começa a se mover para longe. A princípio, parece que o plano poderia funcionar, mas então o tubarão de repente projeta a mandíbula de sua boca e pega a pobre lula em 1 segundo. Terminada a refeição, o animal simplesmente coloca a mandíbula de volta na boca e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso é possível porque ele tem uma mandíbula conectada a retalhos de pele de 7,5 centímetros, e é por isso que pode se desdobrar a partir do focinho. Ele pode atingir até 5,5 metros de comprimento, com um peso de 210 quilos. Os cientistas acreditam que os tubarões duende são mais ativos de manhã e à noite. O tubarão tem um focinho longo e proeminente e órgãos sensoriais específicos. Ele os usa para detectar campos elétricos nas profundezas oceânicas escuras. O cação-bruxa é um tubarão-vaca grande, marrom a cinza prateado no topo, branco embaixo, manchas pretas e brancas, com um corpo grosso, uma barbatana dorsal pequena e um focinho largo e pontudo. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento, vive principalmente em profundidades de 570 metros, mas também pode ser encontrado em canais profundos em baías. Pode ser agressivo com os humanos se provocado, então não faça isso. Como a maioria das criaturas do fundo do mar, é um caçador oportunista que não é muito exigente, mas gosta de ir atrás de golfinhos, focas, botos e outros animais marinhos. Os tubarões boca grande vivem principalmente em profundidades de 4.600 metros e passam a maior parte do tempo no escuro, como eu. Os cientistas os descobriram em 1976 porque se aproximavam da superfície à noite para se alimentar de zooplâncton. É a única vez que esses tubarões vão lá. Durante o dia, voltam para suas profundezas silenciosas, escuras e misteriosas. Eles se alimentam por filtração, o que significa que mantêm a boca bem aberta enquanto nadam, e assim filtram os plânctons que gostam de comer. Eles têm órgãos que produzem luz dentro da boca, o que atrai presas em potencial, como os crustáceos pelágicos. Esses tubarões vivem nas partes profundas do oceano, mas raramente você pode encontrá-los abaixo de quase 3 quilômetros.
Os cientistas acreditam que outros peixes mais fortes e ossudos os venceram. Partes profundas dos oceanos foram oxigenadas cerca de 70 milhões de anos atrás, e os tubarões existem há muito mais tempo. Porém, os peixes ósseos se ajustaram e adaptaram maneiras eficientes de usar o oxigênio, enquanto os tubarões demoraram nas adaptações e então perderam. Além disso, as profundezas oceânicas são muito mais frias, o que é um desafio para os peixes e o resto dos animais de sangue frio, porque a velocidade do seu metabolismo depende amplamente da temperatura externa. É noite, começa uma forte tempestade. Você mora em uma cidade litorânea e observa o mar revolto pela janela. Relâmpagos cruzam o céu, ondas enormes quebram na costa e uma chuva torrencial transforma a areia em uma argila molhada. De manhã, muitos peixes terão sido arrastados para a praia. Você pensa e vai para a cama, e um barulho estranho o acorda. É como se fossem centenas de milhares de mãos batendo palmas perto da sua janela. Você sai e vê uma enorme multidão de pessoas paradas na beira-mar. O barulho está ficando mais alto, e sua fonte é toneladas de peixes trazidos para a praia. Eles estão aqui há várias horas, mas ainda estão vivos. Eles sacodem e batem seus corpos escorregadios contra a areia. Você vê carpas, trutas, sardinhas e até alguns tubarões brancos. Eles estão cheios de energia, abrindo suas grandes mandíbulas cheias de dentes. De alguma forma, todos os peixes agora conseguem respirar ar como humanos. Você ajuda outras pessoas a jogar os peixes de volta na água. Você consegue vê-los nadar para as profundezas do mar, mas alguns deles chegam e nadam perto da superfície, desfrutando do ar fresco. Você ajudou quase todos os peixes, exceto os tubarões. Um guindaste de resgate chega. Ele levanta cada um dos tubarões pela cauda, um por um, depois carrega os peixes em direção ao mar e os solta. Pelas notícias, você fica sabendo que peixes que respiram ar foram parar na praia não apenas na sua cidade. Eles foram encontrados em praias do mundo todo. Cientistas e pesquisadores marinhos já fizeram uma expedição marítima para estudar esse fenômeno único. Mais tarde, à noite, eles anunciam os resultados do estudo. Agora, todas as criaturas marinhas que possuem guelras também podem respirar através de pulmões recém-desenvolvidos. Elas podem ficar em terra o tempo que quiserem, só precisam ter um pouco de água para beber, assim como outros seres vivos. Os peixes absorvem a água e a passam pelas brânquias. As brânquias têm receptores especiais que retiram o ar da água e o enviam para a corrente sanguínea do animal. Dessa forma, seu corpo recebe doses de oxigênio necessárias para a vida. Depois disso, o dióxido de carbono é formado. Ele entra na corrente sanguínea do peixe, depois passa pelas brânquias e é liberado de volta na água. A capacidade de respirar pelas brânquias permaneceu inalterada, mas a anatomia dessas criaturas é diferente agora. Elas desenvolveram pulmões e um sistema respiratório. Quando um peixe está na água, ele fecha esse trato e bloqueia o acesso aos pulmões. Assim, a água não chega neles, mas quando o peixe está na superfície, ele fecha as brânquias e abre o acesso aos pulmões pela boca. Essa incrível metamorfose não traz mudanças significativas ao mundo, ainda. Golfinhos e baleias sempre tiveram pulmões. O ar passa pelas narinas, localizadas no topo da cabeça. Essa abertura é chamada de espiráculo. Os golfinhos vêm até a superfície, enchem os pulmões de ar e voltam a mergulhar na água por alguns minutos. Agora, não apenas os golfinhos, mas também todas as outras criaturas marinhas nadam perto da superfície. Você pega um barco para fazer um passeio no mar e vê o fenômeno chocante com seus próprios olhos. Quanto mais se afasta da costa, mais peixes você vê na água. Eles saltam alto e mergulham de volta como golfinhos. Eles parecem estar gostando da nova habilidade. Tem muitos deles. Várias dezenas de peixes pulam no seu barco. Você os joga de volta ao mar. Você vê uma enorme barbatana e desliga o motor. Um tubarão está nadando a alguns poucos metros de você. Ele é do tamanho do seu barco. Felizmente, ele está distraído com outros peixes e não vai caçar você. Você dá a volta e retorna para a praia. Está anoitecendo. Dá para ver as luzes da cidade. O mar está cheio de águas vivas brilhantes e fitoplâncton. Por causa disso, a água está brilhando roxa e azul. Você fica fascinado com essa visão e não percebe quando as luzes da cidade se apagam de repente. Você consegue ouvir as pessoas gritando. Quanto mais perto chega da costa, mais altos são os gritos e sons de algo sendo esmagado. Finalmente, você chega ao pier, sai do barco e descobre que uma parte do aterro foi arruinada.
Barcos estão virados, as luzes da rua estão quebradas, fios elétricos rebentados. Uma longa trilha de um líquido viscoso transparente vai do pier até a cidade. Você escorrega nessa meleca 1 ou 2 vezes. As ruas estão vazias, os carros estão abandonados, as janelas das casas estão quebradas. Há lixo por toda parte e a rua também está coberta dessa meleca. Você ouve um barulho vindo de um beco escuro. Ele está se aproximando de você. Um pequeno polvo aparece na rua e está se movendo como uma aranha. Com a ajuda dos tentáculos, a criatura sobe em um carro, pula na parede e rasteja. Depois deste polvo, sai outro. Várias lulas o seguem. Alguns deles estão rastejando desajeitados na sua direção. Você dá um passo para trás. Mais e mais lulas e polvos surgem do beco escuro. Alguns chegam a ter o tamanho de um carro. Você vê uma bicicleta caída no chão, sobe nela e sai andando pelas ruas desertas com um exército de polvos rastejando atrás de você. O chão começa a tremer sob as rodas da sua bicicleta. Você ouve um rugido ensurdecedor de uma fera desconhecida. Ao olhar para trás, imediatamente se arrepende de ter feito isso. Um monstro enorme, do tamanho de um prédio de 5 andares e semelhante a uma lula, quebra a parede da casa mais próxima com um golpe do seu tentáculo gigante. Essa criatura saiu do canto mais escuro do mar. Desde que o animal ganhou um par de pulmões, ele está ansioso para respirar ar fresco e limpo. Os instintos o trouxeram até a superfície, onde havia cheiro de comida. As luzes da cidade atraíram a atenção do Kraken. Com seus enormes tentáculos, o Kraken se agarra nas paredes dos edifícios e na estrada e o alcança. Você vê um túnel bem à frente, então pedala sua bicicleta o mais forte que pode e consegue entrar. Mas aí ouve um som estranho atrás de você. O Kraken, como um polvo, não tem esqueleto interno. Seu corpo é composto por músculos. Por isso, ele consegue se espremer em qualquer buraco, como um líquido. O Kraken está perseguindo você no túnel, como uma cobra com dezenas de caudas. Mas a velocidade dele está diminuindo. Você acelera e sai do túnel. Assustado, você anda o mais rápido que pode e chega até a cidade mais próxima pela manhã. Aqui encontra seus vizinhos e descobre que monstros marinhos apareceram inesperadamente em cidades costeiras do mundo todo. Felizmente, eles não ficam em terra por muito tempo. Eles vivem nas profundezas frias do oceano há anos, e sua pele não suporta a luz do sol. Ao amanhecer, os monstros retornam para a água, mas tubarões e outras criaturas marinhas vêm até a costa para almoçar com cada vez mais frequência. Anos se passaram e eles aprenderam a sobreviver em terra. Eles chutam, balançam o rabo, empurram com as barbatanas e se movem desajeitadamente pelas estradas. Os moradores das cidades litorâneas constroem enormes muros ao longo da praia para impedir a invasão de grandes peixes e lulas. As criaturas marinhas recebem o dobro da quantidade normal de oxigênio. Elas o absorvem pelas brânquias e enchem seus pulmões de ar. Graças a isso, o sangue em seu corpo circula melhor e mais rápido. Isso torna seus músculos mais fortes e seu cérebro mais inteligente. Fica difícil de pescar os peixes. Eles facilmente saem das redes de pesca e saltam dos barcos. Isso aumenta a população de todos os animais marinhos e especialmente dos tubarões. Fica perigoso viajar em qualquer tipo de navio. Um pequeno barco de pesca pode ser facilmente virado por um tubarão. Um enorme navio de cruzeiro pode se deparar com várias lulas gigantes. Centenas e milhares de anos se passam, mais e mais peixes vêm para a Terra. A evolução muda a estrutura do corpo deles de forma incrivelmente rápida. Em alguns peixes, membros alongados cresceram. A pele deles fica um pouco mais áspera. Barbatanas e caudas permanecem, mas as patas se tornam mais longas. Imagine um tubarão com membros de crocodilo. É exatamente assim que a maioria dos peixes se parece agora. Milhões de anos de evolução se passarão e os peixes se parecerão com as pessoas. Mas eles serão cobertos de escamas, com pequenas barbatanas atrás das orelhas e uma enorme barbatana nas costas. A essa altura, a humanidade colonizará muitos outros planetas e os peixes se tornarão os donos da Terra. Tubarão-lanterna anão. O nome soa como o de um super-herói, não? Este é o menor tubarão do mundo. É apenas do tamanho da palma da sua mão e pode brilhar no escuro. Bem, isso é um superpoder. Polvo de anéis azuis. O polvo mais lindo do mundo.
mas as cores brilhantes dos animais geralmente indicam que são venenosos. Um antídoto para o seu veneno ainda não foi encontrado, embora esse carinha seja do tamanho de um controle remoto de TV. O Fringe Head sarcástico. Embora esse peixe tenha apenas 30 centímetros de comprimento, ele pode comer presas muito maiores. Sua mandíbula pode abrir como a de um dinossauro. É um animal conhecido por tentar engolir um polvo inteiro. Ei, não podemos apenas nos dar bem? Peixe-leão vermelho. Esse carinha tem um apetite incrível e pode devorar peixes com 2/3 do tamanho de seu corpo. Ele esconde as agulhas nas barbatanas, que contêm um veneno potente. Cirurgião zebra. Tem espinhos afiados como bisturi nas barbatanas. Não para fazer cirurgia, mas para caçar. E ao contrário de um médico, tem veneno neles. Peixe dragão negro. É o único peixe que pode produzir luz infravermelha graças à clorofila em seus olhos. Ele vive apenas a uma profundidade de 2.000 metros. E você só pode chegar lá em um submarino especial. Peixe pedra. Esse gênio da camuflagem geralmente fica no fundo e finge ser uma rocha. Os turistas muitas vezes podem pisar nele, e agulhas afiadas nas costas do animal podem facilmente cortar até mesmo a sola dura de uma bota. Peixe víbora. Ele é do tamanho do seu antebraço. Tem os maiores dentes do mundo em relação à cabeça, mas é improvável que você o encontre, porque vive a uma profundidade de 4.000 metros. Lampreia. Parasita que se fixa em outras criaturas e vive delas. Só que é 10 vezes maior do que a média das sanguessugas de rio. Mega piranha. Era o peixe mais agressivo do mundo, do tamanho de um cachorro Doberman. Um grupo deles não deixaria nada sobrar de uma vaca inteira em apenas alguns minutos. Felizmente para todos nós, o animal deixou de existir há 8 milhões de anos. Uau! Tambaqui. É um peixe grande e bem comum, até abrir a boca. Tem dentes semelhantes aos dos humanos. E o mais rico tambaqui tinha até coroas dentárias de ouro. Brincadeirinha. Peixe cachorra. É o residente de água doce mais perigoso. Ele pode engolir presas com metade de seu tamanho. Até as piranhas temem esse monstro. Tamboril. Tem uma vara de pescar em sua cabeça que funciona como uma isca para atrair peixes pequenos, diretamente para sua boca. Esbelta enguia narceja. É muito longa e flexível devido ao número de vértebras nas costas. São 750. Em comparação, temos apenas 33 ou 34 delas. Barracuda. Sua mandíbula é semelhante à de um grande tubarão branco, mas sua marca registrada é a velocidade. Esse peixe venceria qualquer nadador olímpico a 45 km por hora. Peixe-lua. Tem o tamanho de uma pessoa adulta e é o peixe ósseo mais pesado do mundo, embora pacífico. Ufa! Às vezes danifica o fundo de pequenos barcos de pesca. Tubarão-cobra. Seu comprimento lhe permitiria jogar basquete com sucesso. Ele caça com a estratégia de uma cobra, ao curvar seu corpo e então dar uma investida rápida para frente. E tem 300 dentes. Coisa linda, hein? Enguia elétrica. Tem como característica os órgãos elétricos, que podem descarregar 4 vezes mais do que uma tomada doméstica normal. O choque de um animal desses pode facilmente atordoar um cavalo grande. Cubozoa. Não flutua apenas nas ondas perto da costa como uma água-viva normal. Ah, não. É um animal muito rápido e pode até alcançar uma pessoa na água. E a picada é perigosa. A cubozoa não procura encrenca, mas está sempre pronta para se defender. Tubarão-duende. Seu focinho termina em uma protuberância longa em forma de lâmina, e sua mandíbula pode se estender até o final do focinho. É um dos tubarões mais terríveis do mundo, apesar de sua tenra cor rosa. Crocodilo de água salgada. É o crocodilo mais mal-humorado do planeta, e um dos maiores, com 6 metros. Ele não tem medo de humanos, apenas nos considera como comida. Ei, não me devore! Tubarão branco. O habitante mais notório dos oceanos. Certa vez, um deles perfurou o fundo de um iate turístico. O barco afundou, mas felizmente ninguém ficou ferido. E nem foi devorado. Tubarão da Groenlândia. É o animal mais longevo do mundo marinho. Ele tem um metabolismo muito lento e pode viver até 300 anos. Para efeito de comparação, o ser humano mais velho alcançou 122 anos de idade. Regaleco.
tem o comprimento de uma sucuri gigante e detém o título de maior peixe com ossos do mundo. Jamanta. Essa criatura pode parecer que está sorrindo, mas vai correr em sua direção sem hesitar. Ela alcança até 5 metros de diâmetro e tem um espinho muito afiado com uma neurotoxina. Excelente. Orca. Pode nadar na velocidade de um carro e é tão grande quanto uma minivan enorme. E não é a única caçadora marinha que pode pular para a costa e agarrar suas presas ali. Dunkleosteus. Esse cara era do tamanho de uma limusine. Embora não tivesse dentes, possuía placas ósseas que lhe garantiam uma das mordidas mais fortes entre as criaturas marinhas. Cameróceras. É um molusco antigo de tamanho incrível, mas 90% de seu corpo inteiro era uma concha em forma de cone e pesada, o que impedia de se mover muito rápido. Portanto, na maioria das vezes, o camerócera ficava imóvel no fundo, esperando que pequenos peixes passassem nadando. Cronossauro. Era semelhante a um crocodilo, apenas várias vezes maior. Os restos de um deles continham ossos de dinossauros. Portanto, o cronossauro caçava não apenas no mar, mas também em terra. Helicoprion. Uma das poucas espécies a sobreviver ao evento de extinção do Triássico. Isso graças à sua alta inteligência e a uma poderosa ferramenta de combate, a mandíbula circular em forma de serra em seu nariz. Elasmossauro. Sua aparência se assemelhava a de uma girafa, apenas 2 vezes maior. E esse carinha era um verdadeiro viajante. Ele engolia pedras pequenas para moer a comida. 300 rochas de todo o mundo foram encontradas nos restos de um deles. Lula colossal. Ela pesa tanto quanto 2 ursos polares e é 5 vezes mais comprida que um ser humano. É extremamente rara, mas ainda existe nas águas frias e muito distantes do nosso planeta. Baleia jubarte. Como as baleias comuns, ela se alimenta de plâncton e pequenos peixes, usando a boca como uma enorme rede, e utiliza sua cauda gigante para atordoar grandes cardumes de peixes. Mosasauro. Você não fica impressionado com esses nomes? Não? Ok. Os mosassauros eram tão grandes quanto um vagão de metrô e foram os reis dos mares há 66 milhões de anos. Sua mandíbula e crânio eram como os de uma cobra, e eles engoliam suas presas inteiras. Hoje ainda podemos encontrar seus parentes, os lagartos monitores. Eles monitoram aonde você vai. Estou brincando. Leviathan melvillei. Esse cara tinha os maiores dentes já conhecidos, praticamente do tamanho da metade da sua mão, e a aparência do animal lembrava algo entre uma orca e um cachalote. Ledcistis. Era maior do que um ônibus escolar, mas não caçava. Seu grande tamanho o impedia de ser rápido, então ele se alimentava principalmente de plâncton. Megalodonte. A mais famosa criatura marinha antiga. O bicho era mais pesado do que um tanque, ou mesmo uma pequena casa. Algumas pessoas pensam que ele ainda vive nas águas profundas do oceano, mas isso, é claro, não é verdade. Basilosaurus. É o ancestral gigante das baleias modernas. Ele tinha membros inferiores grandes, talvez seja porque costumava ser uma criatura terrestre, mas no curso da evolução gradualmente se moveu para a água. Cachalote. Com esse nome, deveria estar em um time de beisebol. Ela é quase tão longa quanto uma quadra de basquete. Seu cérebro pesa 7 quilos. Isso é 7 vezes o peso de um cérebro humano. Baleia sei. Sei. Uma das melhores nadadoras entre todas as baleias. Podia alcançar até 50 km por hora e mergulhar mais fundo do que a altura do Empire State Building. Shastasaurus. Embora apenas restem ossos desse monstro, os cálculos dizem que era tão comprido quanto uma quadra de tênis ou um caminhão e trailer. Baleia azul. O maior mamífero a viver em nosso planeta. Apenas seu coração pesa tanto quanto uma motocicleta grande, e suas veias são tão largas quanto um pote grande. E o animal ainda pode cantar. Água-viva cabeluda. A maior água-viva do mundo. Chega a 2,10 metros de largura e tentáculos do tamanho de um prédio de 10 andares. Embora ela não seja nada perigosa, as pessoas ainda podem se enredar em seus tentáculos incríveis, como em uma rede. Caravela portuguesa. Embora seu corpo seja muito pequeno, como o de uma água-viva comum, seus tentáculos têm o tamanho de meio campo de futebol. E essas coisas são venenosas. Elas paralisam peixes e qualquer coisa presa nelas. Até pessoas. Então, fique longe, hein?
É isso aí, todos a bordo. Por favor, entrem no submarino devagar e fiquem à vontade. Hoje vamos até as escuras profundezas do oceano para a batalha definitiva Shonisauro e Megalodonte. É hora de ver como o Shoni e o Meg se comparam. Primeira rodada, idade. Vejam o Shoni, o maior réptil marinho surgindo do nada. Ele parece um pouco cansado, pois viajou a noite toda e chegou aqui vindo do final do período Triássico, cerca de 215 milhões de anos atrás. Naquela época, havia somente dinossauros e mais alguns crocodilos. Olha, o Meg também chegou na hora. Ele parece um pouco mais revigorado e relaxado, provavelmente porque ele é muito mais jovem do que o seu adversário. Ele começou a dominar os oceanos há 20 milhões de anos. Será que o Meg conseguirá permanecer no trono após este duelo? O Megalodonte foi extinto há cerca de 2,5 milhões de anos, ou pelo menos achamos que ele tenha sido. Até o momento, exploramos apenas 5% dos oceanos, então espalhar histórias sobre um tubarão gigante subaquático é muito fácil. Vai saber o que realmente tem escondido lá embaixo. Mesmo que ambos estejam extintos, dinossauros como o Shoni são muito mais velhos. O Meg é um bebê em comparação a ele. Desculpe, Meg, um ponto vai para o seu oponente mais velho. Aposto que o Shoni tem várias histórias incríveis para contar. Próxima rodada, comprimento. O bom e velho Meg. Ele é o maior tubarão que já viveu no nosso planeta, com cerca de 18 metros de comprimento. Não existem fósseis completos dele para obtermos uma medição realmente precisa. Os cientistas que estudam tubarões modernos podem presumir o seu comprimento pelo tamanho incrível dos seus dentes. O Shoni era um pouco mais curto, com cerca de 15 metros. Ele parece uma versão maior e mais ossuda de um golfinho. Os golfinhos podem ter até 4 metros de comprimento. Até o maior golfinho, a orca, parece minúsculo, com apenas 10 metros de comprimento. Esse ponto vai para o Meg por ser enorme. E estamos empatados em 1-1. Terceira rodada, dentes. O Meg era uma das maiores ameaças no oceano, com dentes semelhantes aos do atual tubarão branco, assustadores, simétricos, triangulares, insanamente afiados e com até 18 centímetros de comprimento. Ele tinha cerca de 276 dentes distribuídos em 5 fileiras. Parece super assustador, mas alguns tubarões atuais têm mais de 300 dentes. Porém, eles não estão todos prontos para entrar em ação. Alguns estão totalmente crescidos, outros ainda estão crescendo. Os dentes de tubarão não são tão fortes, então eles caem muito, o que não é um problema como é para os humanos. Eles produzem dentes novos o tempo todo para que possam substituir os que estão desgastados. Vejam só, o Meg provavelmente teve cerca de 40 mil dentes ao longo da sua vida. O Shoni, infelizmente, não conseguirá se defender com dentes neste duelo, pois ele não tem nenhum. Os pesquisadores acreditam que os Shonis mais jovens tinham dentes, pois precisavam de ajuda para conseguir comida e se defender dos rivais. No entanto, quando crescidos e mais velhos, não precisavam mais deles. Sinto muito, Shoni, essa rodada não chegou nem perto. O Meg assume a liderança por 2-1. Próxima rodada, quem consegue comer mais? Os cientistas acreditam que o Meg comia cerca de 1.100 quilos de comida todos os dias. Seus dentes nos dizem que o buffet de salada não era exatamente a sua paixão. Com uma boca de quase 3 metros de largura, ele tinha a mordida mais forte de todos os animais do nosso planeta. Dessa forma, ele não precisava ser muito exigente, pois podia devorar os maiores animais do oceano, como baleias, tartarugas gigantes, focas ou qualquer outro mamífero marinho que chegasse, você sabe, muito perto. Não é de se admirar que ele pesasse cerca de 60 mil quilos. Por causa da falta de dentes, o Shoni preferia animais com corpos mais macios, como peixes menores, lulas e esse tipo de coisa. Não sabemos ao certo o quanto ele comia diariamente, mas com um peso aproximado de 27 mil quilos, quer dizer, ele era mais pesado do que 2 cachalotes ou 3 elefantes. Mas ainda assim, não é nada em comparação com o poderoso Meg. Bom pra você, Shoni, continue comendo toda essa comida macia. Mas infelizmente, o Meg está devorando os pontos nessa competição. 3-1. Ninguém quer mexer com alguém que consegue comer uma baleia inteirinha no café da manhã. Rodada 5. Aparência. Os cientistas reconstruíram o Meg parecido com uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Eles eram tão parecidos que muitas pessoas pensavam que o tubarão branco fosse o tataraneto do Meg, mas na verdade é que eles não são parentes. O Megalodonte foi o último membro de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Ele tinha o nariz mais curto e o queixo mais achatado, que quase parecia ter sido esmagado de alguma forma. Como o tubarão azul, ele tinha nadadeiras peitorais realmente longas para suportar seu tamanho e peso.
O Shone parece uma versão entroncada, meio estranha e bem maior de um golfinho. Ele tem 4 nadadeiras e um crânio mais longo. E o que é interessante é que ele não tem uma nadadeira ou barbatana dorsal. O Shone não consegue fazer nenhum daqueles truques e manobras legais que os golfinhos fazem. Essa parte provavelmente também não ajuda quando ele encontra outro dinossauro faminto, pois não consegue se esquivar tão facilmente. Ainda assim, o Shone é grande o suficiente para não ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Sai pra lá, Meg! Pare de monopolizar os holofotes! Queremos ver mais desta linda e divertida criatura que se parece com um golfinho. 1 ponto para o Shone, e ele está alcançando 3-2. Rodada 6. Quem tem o nome mais legal? Shonesauro significa lagarto das montanhas Shoshone. Por quê? Porque é um lagarto de Você entendeu? Megalodonte, por outro lado, significa dente grande. Desculpe, Meg. É 1 ponto para Griffin. Espere, vídeo errado. Estamos empatados em 3-3. Rodada 7. Quem viajou mais? Assim como os tubarões atuais, o esqueleto do Meg não é feito de osso, e sim de cartilagem. É disso que sua orelha e nariz são feitos. Portanto, não importa o quanto você procure, nunca vai encontrar nenhum osso de megalodonte. Seus únicos fósseis são, na verdade, os dentes, já que são feitos de dentina. Nos seus 18 milhões de anos de existência, o Meg viajou muito. Seus dentes foram encontrados pelo mundo todo. Ele até esteve de férias em águas tropicais e subtropicais, mas o único lugar em que ele nunca esteve é a Antártica. O Shone também era um viajante, pois seus fósseis foram encontrados pela primeira vez perto de Las Vegas. Mas não é o que você está pensando. Ele na verdade não era de festas e shows. Vegas ficava toda debaixo d'água naquela época. Ele também fez longas viagens ao longo da costa, visitou países diferentes, desfrutou de buffets de frutos do mar sofisticados em todo o mundo. Uma vida muito boa no geral. Vamos dar ao Meg este ponto aqui, por chegar a quase todos os continentes. Ele lidera com 4-3. Rodada 8. Quem era mais popular? Ver o Shone nadando pode facilmente assustar outras criaturas marinhas, afinal, ele era muito grande. Mas logo viram que esse réptil não era tão perigoso. Ok, lula, peixes pequenos não eram seus grandes fãs, mas criaturas aquáticas de tamanho médio logo perceberam que eram grandes demais para ele, então poderiam ser amigos. Exceto... Você conhece o Kraken? Uma lula gigante e um monstro marinho lendário com tentáculos extremamente fortes. A história conta que o Kraken teve algo a ver com o desaparecimento de alguns membros da família do Shone. Então, vamos apenas dizer que eles não são exatamente melhores amigos. Meg, introvertido, solitário, ele vai para a festa e fica no canto, sem falar com ninguém. E não havia exatamente muitos animais fazendo fila para convidá-lo para dançar. Provavelmente, ele seria a última opção. Quando você está no topo da cadeia alimentar, nunca é muito popular. O Shone se recupera com a rodada da popularidade e está tudo empatado em 4-4. Isso significa que nossos 2 competidores vão ter que repartir o... Espere, o Meg parece furioso. Dá pra vê-lo cerrando os dentes, se preparando para acabar com este concurso de uma vez por todas. O Shone sorri tranquilo. Ele não está acostumado com animais grandes indo atrás dele, então não acha que o Meg poderia fazer alguma loucura. Contanto que o submarino não chegue muito perto... Ok, espere. O Shone está nadando em direção ao Meg. Eles vão se enfrentar. Não, o Shone está dizendo ao Meg que ele pode ficar com o prêmio? Uau, crise evitada, pois o Meg não gosta de perder. Shone, você certamente merece o troféu de pacifista do Pacífico. O Meg não parece muito feliz com isso. Melhor afivelar os cintos, pessoal. Aqui vamos nós. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa.
com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o fringe head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo, mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver, surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário.
A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta, tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície, e é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. Ah, é o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos, e sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas.